Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos aqui novamente para transmitirmos esse culto, o culto de doutrina, e já queremos saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Queremos saudar os irmãos aqui, nossa irmã Josimara, irmã Rosa, pastor Juscelino, com a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Giovanni, a paz do Senhor, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos da família AD Itarema. Graças a Deus, meus irmãos, já queremos dar início a uma oração. Queremos convidar o nosso pastor para fazer essa oração. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai que está no mais alto e sublime céus, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez adentramos a esta casa, a este tabernáculo santo, aonde o Senhor se faz presente. E aqui, Pai, em nome de Jesus, nos prostramos diante da Tua gloriosa presença, reverenciando o Senhor, Deus soberano, digno de toda a honra, de toda a glória e de suma reverência. Ó Deus bendito, quero Te louvar, Senhor, pela vida do diácono Giovanni. Quero Te louvar pela vida da irmã Rosa, pela vida de Josimara, Fátima e Vitor. Senhor, por esses irmãos, por essa equipe que aqui se encontra para prestar culto santo ao Teu nome, e juntamente com cada um dos Teus servos, dos Teus filhos e das Tuas filhas, que se encontram nesse momento no recinto do seu lar, que se encontra no local de trabalho, ó Deus eterno, ou até mesmo, Senhor, em uma praça, ou dirigindo um veículo, enfim, Senhor, que nesse momento o Teu nome seja glorificado e que tudo quanto seja feito neste culto online seja para a Tua honra e para a Tua glória. Visita-nos nesta noite com uma palavra do Teu coração para o coração da igreja. Instrui-nos, Senhor, nos Teus mandamentos. Querido Deus, que os louvores possam, Senhor, verdadeiramente glorificar o Teu nome, que o Senhor seja exalçado, ó Deus eterno, através da adoração desta igreja. Assim fica conosco, abençoa, Senhor, este culto, pois é para Ti. Eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queremos lhe convidar para você participar desse culto juntamente conosco nesta noite. Você pode participar glorificando o nome do Senhor na sua casa, comentando aí e agradecendo a Deus pela vida, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Eu quero ser grato a Deus pela vida do nosso pastor, a qual vai estar trazendo a doutrina, a instrução vinda do céu para as nossas vidas. Nesta noite também queremos agradecer pela vida da irmã Rosa, que vai estar louvando o nome do Senhor, e também a nossa irmã Josimara. Que Deus venha abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Já queremos louvar a nossa irmã, vai estar louvando um louvor para a glória do Senhor nosso Deus. Eu vejo
Glória, glória seja dado o nome do Senhor, nosso Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Lá no Salmo 84, versículo 10, o pastor diz assim: é melhor estar um dia nos atos do Senhor do que em outra parte 1000. Como é bom estar na presença do Senhor, nosso Deus. Aí em Lucas tem um texto que fala que enquanto Marta estava ansiosa, afadigada com muitos serviços, com muitas coisas, Maria estava nos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras, ouvindo os seus conselhos, contemplando a presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor com o nosso pastor. Meus queridos irmãos, vamos fazer a leitura do livro de Deus, a Bíblia Sagrada, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. Glória a Jesus. Está escrito nesta versão da seguinte forma: Davi consultou os capitães dos militares e das centenas e de todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estais de acordo e se vem isso do Senhor, o nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu bom aos olhos de todo o povo. Eu digo amém. E eu quero convidar aqui a irmã Rosa para fazer esta oração. Glória a Jesus, dando graças a Deus pela palavra revelada. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, Senhor, do Teu altar nos encontramos. Elevamos a nossa voz a Ti, ó Pai, já somos gratos pela vida do Teu servo, o nosso pastor, por ter nos transmitido a Tua palavra. Estamos aqui, Espírito Santo, sinta essa vontade para estar no nosso meio. Toma o primeiro e o último lugar sobre este altar. Assim nós Te pedimos, fale conosco, com nossos irmãos que estão assistindo nesta noite. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós queremos abraçar toda a aldeia aqui de Itarema, evangelistas, presbíteros, os diáconos, auxiliares, membros e congregados aqui da aldeia de Itarema. Sinto-se abraçado nesta noite pelo Senhor, nosso Deus, e pelas nossas vidas, no nome de Jesus. Também queremos abraçar todos os supervisores de congregações e os obreiros, os membros e os congregados das congregações aqui do campo de Itarema. Deus venha abençoar todos os servos do Senhor, nosso Deus. Também queremos comunicar que amanhã, o dia todo, nós temos Santa Ceia aqui na sede, de 8 às 11h30, de 2
às 7 horas. Que Deus venha abençoar cada irmão, cada servo do Senhor que possa vir aqui participar da Santa Ceia do Senhor. Você pode escolher um horário, ou pela manhã, ou pela parte da tarde, mas venha participar da ceia do Senhor nosso Deus. E à noite tem Santa Ceia na congregação do Farol. E no domingo será na congregação do Camundongo, né, pastor? Pronto, os irmãos estão nos assistindo. Fique por dentro que amanhã, o dia todo, terá Santa Ceia aqui na sede. Vamos ouvir outro louvor. A nossa irmã Rosa vai estar louvando o nome do Senhor nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
Deus, que hino maravilhoso, meus irmãos. É que essas venham ser a nossa oração, pedir a Ele para Ele vem nos usar, irmã Rosa, porque somos canal de Deus, somos instrumento em suas mãos. E quando Ele quer usar um instrumento, um canal, Ele usa, e que Ele venha fazer dessa forma nas nossas vidas. Queremos louvar a Deus com outro louvor. Nossa irmã Josimara vai estar louvando a Deus com mais um louvor. Depois o pastor já entra com a palavra do Senhor nosso Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, ontem
nós estivemos uma reunião administrativa com os nossos supervisores, as nossas congregações. Fizemos uma conferência virtual e foi muito, mas muito proveitosa. O conteúdo dessa reunião tratava sobre o retorno dos cultos presenciais, uma vez que existe um cronograma do governo do estado, aonde gradualmente as atividades começam a retornar às suas normalidades. Os cultos presenciais, a atividade religiosa, dentro desse cronograma do governo, começa a vigorar a partir da segunda fase, que terá início agora no dia 22 de junho e vai seguindo gradualmente conforme os índices de declínio dos casos do Covid-19. Vale ressaltar para os nossos irmãos que esse cronograma da retomada das atividades, embora tenha suas datas já prefixadas, elas vão depender do declínio, não é? Dos casos confirmados. Na medida em que essa curva que eles chamam, né, de crescimento começar a declinar, as datas prefixadas elas vão tendo sua validade. Então, cônscio de que essa curva ela vai declinar, então segue esse cronograma. Dia 22 de junho, as igrejas terão a liberdade de realizar seus cultos presenciais para 20% da capacidade de sua membresia. Nós já temos explicado isso desde quando saiu esse cronograma. Então, fizemos uma reunião ontem para tratar sobre esse negócio e nós ouvimos a cada supervisor de congregação sobre a situação, a real situação de cada comunidade e também a situação dos nossos irmãos em cada congregação. E aqui a nossa congregação do Gargoê, por se tratar de uma congregação cêntrica, né, dentro da região central da sede do município, e levando em consideração que a nossa sede do município tem muitos casos confirmados, então a situação no Gargoê é uma situação de alerta. Nós também estamos assim ali nos Olhos d'Água, no Farol. Nós temos casos ali na comunidade e nós temos alguns casos também confirmados ali no Aguapé. As demais congregações, não houve registro por parte dos nossos supervisores de casos confirmados na região, na comunidade, e muito menos, graças a Deus, entre os nossos irmãos. Contudo, em uma reunião anterior com o presbitério da igreja e o co-pastor da igreja, nós entendemos que por conta do alto índice de contágio no nosso município, nós resolvemos não iniciar as atividades no templo, em se tratando de culto presencial, agora nessa segunda fase, dia 22. Nós não iremos abrir o templo para cultos presenciais no dia 22. Nós vamos abrir o templo na terceira fase do projeto, que vai ser do decreto, que vai ser no dia 7 de julho. Então, no dia 7 de julho, nós iremos abrir as portas da igreja para os cultos presenciais
E assim teremos também um aumento de 20% para 50% da membresia. Claro que até a última fase do decreto, da retomada das atividades, que vai ser no dia 22 de julho, até o dia 22 de julho, mesmo tendo o direito da realização dos cultos presenciais, se deve tomar todas as medidas de precaução. Todos os membros, os irmãos que vierem ao culto, devem vir de máscara. Devemos obedecer o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros, de um para o outro. Não é verdade? Não se pode usar ainda som, microfone, porque eles não querem que esses equipamentos sejam partilhados um com o outro. Então não pode usar som. E ainda muito restrito. As pessoas do grupo de risco também não poderão participar. E são 5 classes desse grupo de risco. São as crianças, os idosos, pessoas com doenças crônicas, com sintomas de gripe e as gestantes. Não podem participar até o dia 22 de julho. Essas pessoas do grupo de risco não poderão participar das reuniões. Então, meus irmãos, em reunião, buscando o melhor para a nossa membresia e contribuindo com a nossa sociedade no combate ao avanço da infecção do novo coronavírus por meio do Covid-19, nós entendemos que vamos passar esse mês de junho e, se tudo correr bem, dia 7 de julho a gente volta às atividades. Amém, meus irmãos? Então hoje eu emiti um documento oficial da AD de Itarema para todos os nossos supervisores e para o grupo de obreiros. Eu vou ver a possibilidade de repassar esse documento também para os demais grupos da igreja, de senhora, de mocidade, para que chegue ao conhecimento de todos as medidas que foram tomadas para o bom funcionamento e do trabalho do Senhor aqui na nossa cidade. Pois bem, vamos nesse momento, meus irmãos, pensar na palavra do Senhor nosso Deus. E o texto que foi lido nessa noite, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 13, esse texto ele fala sobre as primeiras obras do rei Davi. E uma dessas obras, uma dessas proezas, tem a ver com o resgate da arca do Senhor, que por muitos anos se encontrava de posse dos filisteus. Então, uma das primeiras coisas que Davi faz durante o período do seu reinado é resgatar a arca do Senhor, que estava nas mãos dos filisteus. Então nós vamos pensar nessa noite, meus amados irmãos, sob a direção do Espírito Santo, sobre a importância da arca de Deus no meio do seu povo. Glória a Deus. A importância da arca do Senhor no meio do seu povo. Para isso, Giovanni, nós vamos recuar um pouco na história, para poder entender todo esse contexto. Então, pensando na importância da arca do Senhor, nós vamos ter que começar essa reflexão desde os dias de Moisés. Moisés, nós sabemos que foi um grande homem de Deus, um grande protagonista na história do povo hebreu. Moisés foi um homem levantado por Deus, preparado por Deus, capacitado por Deus para liderar, para conduzir o êxodo do povo de Israel. Moisés foi o homem pelo qual Deus
deu ao povo hebreu os seus mandamentos. Foi através de Moisés que os mandamentos do Senhor chegaram ao conhecimento do povo hebreu. Isso ficou conhecido como a lei de Moisés, mas a verdade eram os mandamentos do Senhor que foram dados por meio de Moisés. E a Bíblia diz que durante todos os dias de Moisés, durante o período em que Moisés foi levantado por Deus como líder de Israel, a Bíblia diz que durante todo esse tempo Moisés andou em conformidade com os mandamentos do Senhor. Coisa maravilhosa. Então, a Bíblia, ela vai seguir a história, e a história fala sobre o falecimento de Moisés. Moisés agora é morto, e o Senhor vai levantar um jovem levita para suceder Moisés nesse projeto de conquista da terra prometida. E esse jovem levita tem por nome Josué. E Deus dá uma ordem direta a Josué, para que Josué permaneça fiel nos mesmos princípios pelos quais regeram a vida de Moisés. Deus encoraja Josué para que ele permaneça, para que ele se esforce, que ele seja fiel, irmã Rosa, aos mandamentos do Senhor. Sabia de uma coisa, irmão? Que é assim, é esse o sentimento, Giovanni, que deve ser empregado por cada cristão. É preciso que seja forte, corajoso, valente o suficiente, porque não são poucas as invertidas do mal, para que a gente se desvie dos caminhos do Senhor. E a gente precisa ser corajoso, porque todos os dias Satanás, ele apresenta um banquete diante de nós, para que possamos recusar, rejeitar os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e comer das suas porcarias. E quantos têm desprezado o mandamento do Senhor pelos manjares do mundo? E quantos têm se desviado dos caminhos do Senhor por causa das propostas que o mundo faz? Eu conheço muitos jovens, adolescentes, senhores e senhoras, casais, famílias, que se desviaram dos mandamentos do Senhor para seguir as correntes desse mundo, as filosofias desse mundo. Então o Senhor encoraja a Josué, e o Senhor diz para Josué: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Diz o Senhor: dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza. Olha, irmão, quando você vê um crente desmantelado, pode ter certeza, se desviou dos caminhos do Senhor faz tempo. O Senhor está dizendo: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E a coisa bonita, Giovanni, e até o ímpio reconhece quando um crente é fiel diante de Deus. O seu andar diz tudo, o seu falar diz tudo, as suas obras denuncia quem ele é. Glória a Deus. Para que te conduzas prudentemente por onde quer que andares. O Senhor ainda diz: medita na lei dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Jesus diz: aquele que me ama, guarda
os meus mandamentos. Ah, Giovanni, mas são muitos. Mas Jesus, antes que alguém se justifique, ele diz assim: e os meus mandamentos não são pesados. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ora, um jugo mais pesado do que o pecado não pode existir. Seria uma injustiça desse Deus querer nos dar um jugo maior do que o jugo do pecado. Mas ele diz: o meu jugo é suave e leve a minha carga. Aquele que me ama, disse o Senhor Jesus, guarda os meus mandamentos. Então o Senhor está dizendo: medita na lei dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Isso é importante, porque no reino de Deus nada é em vão. O apóstolo Paulo, quando ele está concluindo a sua carta aos irmãos lá em Corinto, ele diz: portanto, meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa, Josimar, viu? Tem recompensa. Estar aqui essa noite tem recompensa. Glória a Deus. Apesar de que devemos servir ao Senhor, não por necessidades, mas nós devemos servir ao Senhor por gratidão. Por gratidão, porque muito tem feito o Senhor por nós. O salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tenho recebido. O salmista ainda diz que de dia em dia o Senhor nos enche de benefícios. Aleluia, glória a Deus. Servir ao Senhor não devemos fazer por necessidades, mas por gratidão. E é isso que o salmista nos ensina no Salmo 100: servir ao Senhor com alegria. Paulo diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia. Servir ao Senhor por gratidão. Aí Deus fala com Josué e diz: porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Você quer ver a prosperidade de Deus sobre a sua vida? Ande em conformidade com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Vai vir o fogo? Vai. Mas o Senhor promete passar conosco. E Ele diz que as chamas não nos queimarão. Aleluia. Vai vir uns momentos de tempestade? Vai. Mas as águas não te submergirão. O Senhor estará conosco. Glória a Deus. A Bíblia diz que maior é o que está em nós que o que está no mundo. Glória a Deus. Maior é o que está contigo, o Deus Todo-Poderoso, do que qualquer vendaval que se levante contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. A história de Israel continua, e também chega o tempo em que Josué é recolhido, e Josué também morre. E com a morte de Josué, Giovanni, a Bíblia vai dizer que dá-se início um período muito ruim na história de Israel. Um período em que Israel fica sem uma referência de liderança. Alguns estudiosos da Bíblia, eles vão chamar esse período de um período de anarquia. É assim que é conhecido o período entre a morte de Josué
e o começo do período dos juízes. Esse período é descrito lá no livro de Juízes, no capítulo 1, 2 e 3. É um período ruim na história de Israel. Eles ficam sem uma referência de liderança, ficam dispersos, não há entendimento entre o povo entra em conflito entre eles mesmos. Israel já não é mais uma nação unida, e com isso a nação de Israel, o povo de Deus, se torna uma nação vulnerável. Até que começa a dar-se início o período dos juízes. Deus levanta esses homens para governarem sobre o seu povo. Os juízes não tinham autorização de Deus para criar novas leis, não. Deus levanta os juízes para que eles cumpram a lei que o Senhor havia dado a Moisés, para o bem da nação de Israel. Os juízes tinham que fazer valer a lei do Senhor, e era em conformidade com a lei de Deus que os juízes julgavam a nação de Israel. Esse tempo, Giovanni, foi um tempo muito considerado. A história, ela diz que por um período de 460 anos, o povo de Israel foi governado pelos juízes. E muitos juízes se destacaram durante esse tempo de 460 anos de governo sob a orientação dos juízes. Mas aí termina esse período de governo dos juízes e começa um novo período na história do povo hebreu. Esse período é conhecido como a monarquia. É quando se elege o primeiro rei de Israel, Saul. Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus. Quero deixar isso bem claro. A eleição de Saul foi divina. Foi Deus quem escolheu Saul. Mas, pensando ainda no período dos juízes, antes de terminar esse período, o último juiz a governar sobre Israel foi justamente o profeta Samuel. E a Bíblia vai dizer que Samuel, já velho, ele constitui 2 dos seus filhos para serem juízes e reinarem sobre Israel, e governarem sobre Israel. Porém a Bíblia vai dizer, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que esses filhos de Samuel, eles não andaram pelos mesmos caminhos que Samuel andou. Esses jovens, eles não andaram segundo a vontade de Deus. Aí os anciãos de Israel convoca Samuel, eles fazem ali uma reunião, e eles dizem para Samuel que já é hora de que Israel tenha um rei, assim como as demais nações. É aí que Saul é ungido rei sobre Israel. A Bíblia diz que um dia Saul saiu para procurar uma jumenta que havia se perdido do rebanho de seu pai. Ele levou uns servos para ir com ele, e eles não encontraram essas jumentas. Aí um dos servos disse para Saul que ele conhecia um homem de Deus, que o que esse homem dizia se cumpria.
E esse homem era Samuel. Aí eles foram até Samuel. A Bíblia diz que quando Saul, ele lança os olhos, Samuel, quando ele lança os olhos sobre Saul, Deus fala com Samuel: eis aí o homem de quem tenho te falado. Observe que quando Samuel olha para Saul, Deus fala com ele e diz para ele: esse é o homem que eu tenho te mostrado, que eu tenho te falado. Deus falou com Samuel, amém? Passa esse tempo, aí Deus rejeita Saul e Deus levanta outro rei para Israel. Esse homem é Davi. Deus fala com Samuel para Samuel ir até a casa de Jessé, porque de lá da casa de Jessé o Senhor Deus já havia provisto um rei para Israel. Saul, a história diz que Saul era um jovem bonito. A Bíblia diz que Saul era um homem formoso. Não havia entre os filhos de Israel um homem mais lindo, mais belo do que Saul. Eu fico imaginando como não era bonito esse caboclo. A Bíblia diz que não havia jovem mais belo em Israel. Saul era bonito, Saul era formoso. E quando Saul chega ali na casa de Samuel, e Samuel olha para Saul, aquele rapazão formoso, bonito, alto, aí o Senhor fala para ele: este é o homem. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando Deus rejeita Saul e manda Samuel ir lá na casa de Jessé, porque lá o Senhor Deus já tinha escolhido um novo rei para Israel, Samuel pede para que os filhos de Jessé entrem, né? Aí vai entrando. Aí quando Samuel vê um dos rapazes lá por nome Eliabe, e diz a Bíblia que o menino, que o rapaz era assim, parecido com Saul, tinha as mesmas qualidades, né? Aí eu acho que Samuel pensou assim: bom, é do mesmo top, é bonito, é alto, é forte, é tal. Aí já ia derramando o óleo em cima da cabeça. Aí Deus disse: opa, peraí, não é isso aí não. Às vezes, irmãos, a gente, como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, às vezes a gente se precipita, porque toma como referência alguns casos. E Deus, irmãos, Deus ele não é limitado nas coisas que Ele faz. Viu, irmã Rosa? Deus ele não tem regras para poder agir. Ele não está preso, ele não está condicionado a tempo, a homem, a situação. Ele é soberano, ele faz as coisas conforme Ele quer. E aí o Samuel já ia derramar o óleo sobre a cabeça lá do Eliabe, que o menino era do mesmo top lá do Saul. Aí Deus faz tudo diferente. Aí o Samuel pergunta: acabou-se os mancebos? Não, ainda tem um. Pois a gente só vai sentar e comer depois que esse rapaz chegar. Aí era o menor de tudinho, João. Era totalmente o oposto. Era totalmente o oposto. Totalmente diferente. Glória a Deus. E agora Saul é ungido rei, é um homem escolhido por Deus. Quando Samuel vê Saul entrando, o Senhor fala com Samuel e diz: eis aqui o homem de quem te tem.
ele será o rei sobre o meu povo, ele governará sobre o meu povo. A Bíblia diz que Samuel, na condição de juiz e sacerdote, ele unge Saul rei sobre Israel. E aqui tem uma coisa importante, muitas coisas importantes, porque durante o reinado de Saul, Saul nunca teve preocupação com a arca do Senhor. Foram 40 anos governando, reinando sobre Israel, e ele nunca se preocupou com a arca de Deus. E nós sabemos que a arca do Senhor, a arca de Deus, ela representa a própria presença do Senhor. Amém, meus irmãos? A arca do Senhor representa o seu simbolismo, fala da presença de Deus no meio do seu povo. E durante muitos anos, porque a Bíblia diz que durante o governo dos juízes, mais precisamente durante o período em que Eli era juiz sobre Israel, a arca já não estava mais entre o povo de Deus. E vieram outros juízes depois de Eli. Depois veio o rei Saul, mais 40 anos, durante muito tempo. Agora, imagine, meus amados irmãos, um povo, uma nação sem a presença de Deus. Imagine um povo, uma nação, uma igreja sem a presença de Deus. Os irmãos, imaginem uma família, uma casa sem a presença do Senhor. Saul não se preocupou com isso. E sabe o que acontece? Da mesma forma que Saul foi escolhido por Deus, da mesma forma que Saul foi escolhido por Deus, da mesma forma Saul foi rejeitado por Deus. E isso, no dia de hoje, nesse culto de doutrina, é importante que a gente não se esqueça que o Deus que exalta, irmã Rosa, é o mesmo Deus que abate. Viu, Giovana? O mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. Nunca se esqueça disso. Ah, porque canta bem, já pode ter sido rejeitado por Deus. Não se engane. Ah, porque prega muito, já pode ter sido rejeitado por Deus. Não se engane com cantar bem, com pregar bem, com orar bem. Pode ter sido rejeitado por Deus. Sabe o que é que Paulo exorta a Timóteo e fala severamente para ele? Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem muita gente que se profissionalizou no mundo cristão, e já não cuida mais de si e nem da doutrina. E para exercer o ministério que Deus pôs em suas mãos, Paulo vai dizer para Timóteo: primeiramente, Timóteo, tem cuidado de ti e da palavra. E tem muita gente, irmãos, que pensa que serviço é sinônimo de comunhão. Não é. Tem muita gente enganada na igreja pensando que serviço é sinônimo de comunhão. Não é. Tem cuidado de ti e da doutrina. Pode já ter sido rejeitado por Deus. Eu me lembro de uma palavra do pastor, presidente da Assembleia de Deus em Alagoas.
Pastor, em uma de suas pregações, ele fala que uma certa vez teve que disciplinar um obreiro da igreja. Pastor José Oriosvaldo, pastor presidente da Assembleia de Deus no estado de Alagoas, um homem de Deus. O pastor José Oriosvaldo conta que uma vez teve que disciplinar um obreiro, e consta que esse obreiro era muito talentoso, um pregador itinerante. E foi uma comitiva da igreja, pastor e alguns obreiros da igreja, para poder conversar com o obreiro. E nessa conversa o obreiro disse: não, pastor, eu estou bem. Eu estou pregando. Está aqui a minha agenda. Não parei ainda, direto. Essa semana mesmo, aí disse o nome do lugar lá, eu preguei em tal lugar, Jesus batizou 15 com o Espírito Santo. O pastor disse: mas você está disciplinado assim mesmo. Mas não pode, pastor. Jesus batizou 15 com o Espírito Santo. Aí o pastor disse: meu irmão, quem foi que batizou? Esse foi Jesus. Pronto, eu não estou disciplinando Jesus, é você que está disciplinado. É forte, né, Giovanni? Quem foi que batizou, irmãos? Foi Jesus. Então pronto, irmão. Não é Jesus que nós estamos disciplinando, é você. Por isso. Pastor José Oriosvaldo, ele traz uma palavra sobre Sansão. E muita gente condena Sansão pelo seu suposto suicídio. Mas será que Sansão se suicidou? Será que você não está seguindo a corrente de quem fez uma interpretação errada da situação? Meus irmãos, nós não temos tempo para poder falar sobre o que o Senhor propôs no meu coração, mas eu quero te dizer o seguinte: que não vale a pena a gente se esconder atrás de serviço, achando que isso é sinônimo de comunhão com Deus. Não é. Saul foi um homem que se escondeu atrás de serviço, pensando que isso era comunhão com Deus. Antes que Samuel morresse, ele disse: Saul, fostes rejeitado por Deus. Pensas tu que tem mais prazer o Senhor em holocaustos, em gorduras de carneiro, do que em que se obedeça a sua palavra? Não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena se esconder atrás de um ofício da igreja. Não vale a pena se esconder atrás de uma função na igreja, de um cargo na igreja. Função, cargo, ofício, isso não é sinônimo de comunhão com Deus. Podemos enganar os homens, mas não o Todo-Poderoso, pelo qual um dia vamos estar diante da sua presença e prestar conta das nossas obras. Pelo que consta, Saul foi um rei que durante 40 anos não se importou com a presença do Senhor. Foi a primeira coisa que Davi faz, é trazer a presença de Deus para o meio do seu povo e para o governo que estava sobre ele. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nós estamos a ponto de retornar para a casa do Senhor, e é tempo de atrairmos a presença de Deus, de atrairmos a presença de Deus, deixar de se esconder atrás de serviços, quando não sentimos mais a presença do Senhor.
E isso é uma interpretação minha. Espero estar debaixo da orientação do Espírito Santo. Sabe o que a arca do Senhor representa nos nossos dias, minha irmã, meus irmãos? A arca do Senhor nos nossos dias hoje representa a presença do Espírito Santo de Deus. Glória! Porque a arca representa a própria presença de Deus. E Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei da parte do Pai o outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias. Sabe qual é o maior pecado? O pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Viver uma vida sem a direção do Espírito Santo, sem a orientação do Espírito Santo, sem a aprovação dele. Jesus não vai voltar para se martirizar uma outra vez para perdoar os nossos pecados, não. O escritor aos Hebreus diz que nós não temos o direito de profanar o sangue pelo qual fomos justificados e santificados para Deus. Não vale a pena se esconder atrás de função. Não vale a pena se esconder atrás de hierarquia. Porque é filho de pastor, porque é filho de sacerdote. Deus rejeitou os filhos de Eli, Deus rejeitou os filhos de Samuel. Não vale a pena se esconder atrás de um título, de uma função na igreja. Como está a tua vida? A arca do Senhor está presente na tua vida? A arca de Deus está presente na tua família? A arca de Deus está presente no teu ministério? A arca do Senhor está presente no teu governo, na forma como tu administra a tua vida, na forma como tu administra os dons que o Senhor te deu, na forma como o Senhor administra a tua casa, na forma como você administra os teus negócios. Isso tem a direção, aqui a aprovação do Espírito Santo. A palavra do Senhor para nós nessa noite é esta: é tempo de atrairmos a presença do Espírito Santo, porque corremos um sério risco de estarmos reprovados. Embora estejamos no templo, embora estejamos cantando tão bonito, embora estejamos pregando tão bem, corremos um sério risco de estarmos rejeitados. Como está a tua vida? Como está as vossas vidas? E essa palavra diz respeito a mim. Eu quero orar com você. Senhor Deus e eterno Pai, oh aleluia, oh glória seja dada ao teu nome, ó Deus. Nos humilhamos diante da tua presença e confessamos, Senhor, diante de ti os nossos pecados. Não há como, Senhor, escondê-los de trás de uma função, por trás de obras, por trás de nomes. O Senhor é o Deus que tudo vê, e o Senhor sonda o nosso íntimo. Eita, meu Deus, diz o Senhor que é um tempo de reconciliação, é um tempo de conserto. E enquanto é dia, antes que chegue a noite, diz o Senhor, arrepende-te dos teus pecados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo me diz: eu ouço a sua direção. O Senhor deseja ouvir hinos espirituais.
O Senhor deseja receber um culto racional, em espírito e verdade. Ah, como o Senhor tem saudade de uma adoração sincera e verdadeira, pura, sem mancha, sem mácula. É tempo de levantar mãos santas e não manchadas de sangue. É tempo de se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, humilhados, quebrantados. E isso porque o Senhor vos ama e quer o vosso bem. Arrepende-te enquanto é tempo. Recamanassurianderrei manacamanasu. É fiel e verdadeira a palavra que diz: se não, prontamente virei contra ti e tirarei do seu lugar o seu candelabro. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e às primeiras obras, porque te amo, porque te amo, porque te amo. O Senhor te ama. Sinta o amor de Deus, meu filho. Sinta o amor de Deus, minha filha. Meus irmãos que estão aqui nesse culto online, sintam o amor de Deus. Ele vos ama. Ele vos ama. Ele vos ama. Não se escondam atrás de obras. Isso não é sinônimo de comunhão. Aleluia, Deus seja louvado. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Oh, continua falando conosco. Continua, Senhor, nos dirigindo. Pai, mais importa sermos cheios da tua presença e termos a tua aprovação, muito mais do que a aprovação dos homens. Queremos a tua aprovação. Sê conosco, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém, meus irmãos. Obrigado, diácono Giovanni. Amém, meus irmãos, graças a Deus pela uma palavra poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. Irmã Rosa, nossa irmã Josimara, glória seja dado o nome do Senhor, nosso Deus. E que importância tem a presença de Deus, que era carregado em uma arca. Aleluias. E hoje essa presença ela pode ser carregada por nós, por cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. O pastor pregando, irmãos, eu me alegrando. Deus alegrando o meu coração. E eu começava a lembrar de um versículo lá no Salmo 89, versículo 20, que diz assim: achei meu servo Davi. Glória a Jesus. Por que achou, irmãos? Porque ele estava à procura para ser rei de Israel. Mas no Novo Testamento, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele dizia que o Pai está à procura, não é de rei, porque já tem um que é o nosso Rei dos Reis, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas ele está à procura de alguém que adora o Pai em espírito e em verdade. Coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito lindo. Então o Pai está à procura, pastor, acredito assim,
de alguém que se atreva a adorá-lo a Ele em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Com certeza tem pessoas que não adoram em espírito e em verdade, mas o Pai está à procura de alguém que traga a presença dEle, alguém, aleluia, que sinta a sua graça, como o pastor falou, alguém que louve com espírito, alguém que louve espiritualmente, para que outras pessoas venham sentir a presença do Senhor nosso Deus. Hoje eu conversando com uma pessoa que há muito tempo eu não tinha visto, sobre o retorno para a casa do Senhor, pastor. A gente conversava em uma preocupação, como nós ia voltar para a casa do Senhor, porque nós tínhamos um costume de estar na igreja aos domingos, às sextas, às quartas. Nós trazia esse costume com a gente de estar na igreja esses dias da semana. Como nós ia voltar? Como a gente ia voltar para a igreja? Aí eu dizia, eu estou preocupado com isso. Estou preocupado comigo, com minha esposa, com meu filho. Como vamos voltar? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Será se nós éramos crentes só em vir para a igreja, ou se nós somos os verdadeiros adoradores? Porque se somos verdadeiros adoradores, nós vamos adorar o Pai em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O sentimento, irmãos, o sentimento que deve permear o nosso coração e a nossa mente não é ir para a igreja ou estar na igreja. Nós precisamos mudar e devemos mudar esse sentimento. A questão não é estar na igreja, ir para a igreja, mas na verdade nós estamos indo estar na presença de Deus, oh, glória, e apresentar culto ao Senhor. Então a questão não é estar na igreja, ir na igreja. A questão é estar diante da presença dele. Glória a Jesus. Então a gente tem que guardar essa informação. Não é como vamos vir à igreja. A questão não é estar na igreja, é nos apresentar diante dele. É isso que a gente vem fazer aqui, se apresentar diante dele. Era isso, pastor, que a gente estava comentando. Encerrou falando dessa forma. Como a gente ia se apresentar, como estamos se apresentando diante do Senhor. Nós venhamos ter essas lutas, essas dificuldades, esses momentos difíceis como uma oportunidade de se chegar mais a Deus. Como o Senhor no começo da mensagem estava falando sobre Josué, sobre os pratos que vinham para nós desses dias, e que nós viesse ter força e estar meditando nos mandamentos e obedecendo os seus mandamentos. E se nós continuasse assim, vinha luta, vinha dificuldade, mas o Senhor está conosco, ia passar no fogo conosco. Aí Deus me lembrava de Gunavingre, o missionário, pastor. Morrendo uma de suas filhas, no estado de Alagoas, ele foi procurar o cemitério daquela cidade para sepultar a sua filha. E porque não era registrado ali, cadastrado ali no catolicismo, não aceitaram sepultar a sua filha na cidade. E ele procurou um cemitério lá no interior e sepultou sua filha. Voltou para casa triste, angustiado, e dizendo que queria voltar para o seu país, porque que país era esse? Que situação era essa? Que não podia nem sepultar a sua filha no lugar que ele estava. Glória a Deus. A sua esposa começou a glorificar a Deus e escreveu o hino 126. Aleluias. Glória a Deus. Então, meus irmãos, uma palavra eu tenho para você nessa noite. Em meio às dificuldades,
em meio a tanta luta, aleluia, vamos ter essas lutas, essa situação, aleluias, como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus e sentirmos mais a sua presença. Glória a Deus, amém, pastor? Vamos louvar a Deus com mais um hino, irmã Rosa, para a gente encerrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus Santo, Senhor, obrigado pela tua presença. Se intimidade comigo não há como tu vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir o segredo que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então e decidi me revelar e lhe mostrar algum segredo para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou Deus na sua vida, sou Deus na sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar algum segredo para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou Deus na sua vida, sou Deus na sua história, e ninguém irá sentar à mesa. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao seu lado. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou Deus na sua vida, sou Deus na sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te Aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, como é bom sentir a presença do Espírito Santo, pastor Jocelina. Glória a Jesus. Pois é, o que eu estava pensando aqui. Os irmãos, todos não podem estar na igreja. A gente queria muito, né, continuar com os nossos irmãos aqui, porque tá bom, irmã Rosa. Eu falei quarta-feira lá no Gargoê, e apesar de não estar vendo os cultos presenciais, todos os dias estamos realizando culto para todas as nossas para todos os nossos irmãos
para todos os grupos, para as crianças, para os adolescentes, e assim vai. Todos estão sendo pastoreados, assistidos pelas lideranças. E eu falei lá no Gargoê que Deus tem se manifestado. Quando estamos aqui no culto online, fazendo o culto, nós sentimos a presença de Deus. E eu falei que estando em casa, porque eu assisto todos os cultos, eu participo de todos os cultos, e lá de casa, do sofá lá de casa, acompanhando o culto com os irmãos, eu também sinto a presença de Deus. Então é bom, Giovana. E hoje é um dia que parece que vai ter a vigília aqui, né, Giovana? Porque tá bom demais. Glória a Deus, maravilha. Pastor, eu queria aproveitar a oportunidade para relembrar as irmãs e os irmãos que amanhã é a Santa Ceia, e como uma das responsáveis do Departamento da Ação Social, quero pedir aos irmãos que se fizerem aqui presente amanhã, ainda que não vierem amanhã, tem a casa pastoral também, que possam levar o seu quilo do amor. Amanhã nós estaremos aqui para receber todos os nossos irmãos, e peço aos irmãos que nos ajudem, em nome de Jesus, com o vosso quilo do amor. Estaremos aqui de braços abertos para receber a ajuda de todos os irmãos. Amém, que Deus abençoe. Amém, graças a Deus. E queremos ser gratos ao Senhor por mais esse culto, mais esta oportunidade. Também queremos agradecer todos os nossos irmãos, tanto aqui da de Itarema, como os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook do pastor Juscelino e pelo meu Facebook. Deus venha abençoar todos os servos do Senhor nosso Deus. Os irmãos que chegaram pela metade do culto ou pelo final, não se preocupe. Logo mais, todo esse culto ele estará disponível lá no YouTube, no canal do pastor Juscelino Sampaio de Almeida. Você pode participar novamente desse culto, né, mano? Eu estou pensando em participar de novo, chegar em casa e assistir de novo. Foi bênção hoje. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Como de costume, toda noite nós temos culto aqui. Criança, adolescente, mocidade, senhoras, doutrina, missões e culto da família. Então você pode assistir todos os cultos, ou o que você não puder assistir online, você pode assistir no YouTube, no canal do Juscelino Sampaio de Almeida. Amém? Deus abençoe todos os irmãos no nome de Jesus. Mais um. Pode orar? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Há muitas pessoas enfermas, e a maior enfermidade do momento, pastor, é a maior crise. É medo, ansiedade espiritual. Meus irmãos, tem atingido muitas pessoas. Glória a Deus. Mas você pode da sua casa buscar a presença do Senhor novamente e ser renovado. Amém, meus irmãos. Vamos estar orando. Francilene, glória a Jesus. Jesus é bom. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um culto realizado na tua presença. E obrigado, Pai, que a tua presença está sendo manifestada sobre as nossas vidas, sobre esse altar, sobre este lugar. E nesse momento, Pai, eu só tenho que te agradecer, bendizer e louvar o teu santo e maravilhoso nome por esse culto, por esta oportunidade, pelas tuas maravilhas, pelos milagres, pelas bênçãos, pela nossa salvação. Aleluias, pelo Senhor ter nos resgatado do lamaçal de pecado, ter nos arrancado do poço da lama. Obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nesse momento quero eu te apresentar aqueles, Pai, que estão enfermos, aqueles que estão passando por momento difícil, Pai, estão passando por uma crise de ansiedade, de medo, estão passando por outros problemas. Nós queremos levantar um clamor, queremos te clamar, Pai querido. Visita esta casa, Senhor, visita este lar. Oh Pai, providencia a paz, a alegria, Pai querido. Oh, restaura esta vida, levanta, Senhor, repreende, Pai, toda esta angústia, repreende todo este mal, no nome santo de Jesus.
nós queremos te clamar, nós queremos repreender toda obra ao contrário, Senhor, que tem, Pai, entristecido esta vida, esta casa, esta família, pois é no poder do teu nome que nós queremos repreender toda angústia do mal, em nome do Senhor Jesus. Que haja restauração nesta casa, que haja, Pai, renovo espiritual, que a tua presença venha entrar com paz, com alegria, com harmonia, no santo nome de Jesus Cristo. Nós queremos decretar, porque aonde a tua presença entra, a alegria, aonde a tua presença entra, a paz, a restauração, pois é no teu nome, Pai, que nós queremos decretar uma paz verdadeira dentro desta casa, uma alegria verdadeira dentro deste lar, em nome do Senhor Jesus. Que todos, Pai, que estejam almejando por esta paz, venha receber do Senhor na noite deste dia. E aqueles, Pai, que estão enfermos, precisando de saúde, o Senhor é Deus que restaura a saúde. O Senhor é Deus, aleluia, que repreende a enfermidade, a dor. O Senhor é Deus que cura. Pois queremos, Pai, nesta noite te pedir, em nome do Senhor Jesus, entra nesta casa com a saúde, em nome de Jesus. Também te oro pela vida do nosso pastor, pela família do teu servo, também pela irmã Rosa, irmã Josimara. Também te peço por mim, minha esposa, meu filho, toda a minha família. Te apresento a irmã Fátima, o irmão Vitor, que também estão aqui conosco, fazendo parte desse trabalho, dessa transmissão. Que Deus venha nos abençoar grandemente. Também queremos te apresentar toda a D de Itarema, todo o campo aqui de Itarema. Deus venha abençoar todos os servos do Senhor, em nome de Jesus. Que venha haver restauração desse campo de Itarema, que na nossa volta, o nosso retornar aqui para a igreja, que possamos retornar diferente, mais forte, mais alegre, fortalecido na tua presença, Senhor. Assim te apresento a nossa cidade que moramos, nosso estado, a nossa nação e todo o mundo. Que venha haver paz em Israel, em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder de Deus, que repousa sobre a sua igreja, permaneça sobre todos nós. Meus irmãos, digam amém. A paz do Senhor. Lembrem-se que amanhã, 8 horas da manhã, damos início à cerimônia da ceia, até às 11h30, retornando à tarde, a partir das 2 horas da tarde até às 19 horas. Venha, não fique em casa, participe da Santa Comunhão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Grandes coisas são por vir.